A inteligência suprema é necessariamente razoável. Deus, em filosofia, pode não ser mais do que uma hipótese imposta pelo bom senso à razão humana. Personificar a razão absoluta é determinar o ideal divino. Necessidade, liberdade e razão, eis o grande e supremo triângulo dos cabalistas, que chamam a razão de Keter, a necessidade de Okma e a liberdade de Bina, no seu primeiro ternário divino. Fatalidade, vontade e poder, tal é o ternário mágico, que, nas coisas humanas, corresponde ao triângulo divino. A fatalidade é o encadeamento inevitável dos efeitos e causas, em uma determinada ordem. A vontade é a faculdade diretora das forças inteligentes, para conciliar a liberdade das pessoas com a necessidade das coisas. O poder é o sábio emprego da vontade, que faz servir a própria fatalidade, a realização dos desejos do sábio. Quando Moisés fere a rocha, não cria a fonte de água, ele a revela ao povo, porque foi uma ciência oculta que revelou a ele próprio, por meio da baqueta adivinhatória. O mesmo acontece com todos os milagres da magia. Existe uma lei, que o vulgo ignora, e o iniciado serve-se dela. As leis ocultas são, muitas vezes, diametralmente opostas às leis comuns. Assim, por exemplo, o vulgo crê na simpatia dos semelhantes, e na guerra dos contrários, porém, é a lei oposta, que é a verdadeira. O vulgo toma, habitualmente, em todas as coisas, a sombra pela realidade. Volta as costas para a luz, e se coloca na obscuridade que projeta. As forças da natureza estão à disposição daquele que lhes sabe resistir. Se você é tão senhor de si mesmo, para nunca ficar bêbado, domine o terrível e fatal poder do embebedamento. Se quiser embebedar aos outros, dê-lhes de beber à vontade, mas não beba. Possui o amor dos outros, aquele que é senhor do seu. Se quereis possuir, não vos deis. O mundo está imantado da luz do sol, e estamos imantados da luz astral do mundo. O que se opera no corpo do planeta, se repete em nós. Há, em nós, 3 mundos análogos, e hierárquicos, como na natureza inteira. O homem é o microcosmo, ou pequeno mundo, e conforme o dogma das analogias, tudo que está no grande mundo, se reproduz no pequeno. Há, pois, em nós, 3 centros de atração e de projeção fluídica, sendo eles o cérebro, o coração e o órgão genital. Cada um destes órgãos é único e duplo, isto é, nele se encontra a ideia do ternário. Cada um destes órgãos atrai de um lado e repele do outro. É por meio desses aparelhos que nós nos colocamos em comunicação com o fluido universal, transmitido em nós, pelo sistema nervoso. São também estes 3 centros, que são a sede da tríplice operação magnética, como explicaremos. Quando o mago chegou à lucidez, quer por intermédio de um profeta, quer por seus próprios esforços, ele comunica e dirige à vontade suas vibrações magnéticas em toda a massa da luz astral, cujas correntes adivinha com o auxílio da baqueta mágica. Por meio destas vibrações, influi no sistema nervoso das pessoas submetidas à sua ação, precipitando ou suspendendo as correntes da vida, acalmando ou atormentando, curando ou fazendo adoecer. Demonstraremos, mais tarde, que a morte é sempre precedida por um sono letárgico, e só opera por graus,
e que a ressurreição, em certos casos, é possível. Que a letargia é uma morte real, mas não acabada, e que muitos mortos só acabam de morrer depois do seu enterro. Mas não é disso que se trata este capítulo. Dizemos, pois, que uma vontade lúcida pode agir sobre a massa da luz astral, e, com o concurso de outras vontades, que absorve e arrasta, pode determinar grandes e irresistíveis correntes. Digamos também que a luz astral se condensa ou se atenua, conforme as correntes acumulam, mais ou menos, em certos centros. Quando falta energia suficiente para alimentar a vida, causa doenças de decomposição súbita, que fazem o desespero da medicina. Todo esforço inteligente da vontade é uma projeção de fluido ou luz humana, e aqui é importante distinguir a luz humana da luz astral, e o magnetismo animal do magnetismo universal. Servindo-nos da palavra fluido, empregamos uma expressão generalizada, e procuramos nos fazer compreender por este meio, mas estamos longe de dizer que a luz latente seja um fluido. Tudo nos levaria, pelo contrário, a preferir, na explicação deste fenômeno, o sistema das vibrações. Seja como for, esta luz, sendo o instrumento da vida, se fixa naturalmente em todos os centros vivos. Ela se prende tanto ao centro dos planetas, como ao coração dos homens, e se identifica à vida própria do ser que anima, e é por esta propriedade de assimilação simpática, que ela se divide. Assim, ela é terrestre nas suas relações com o globo da Terra, e exclusivamente humana nas suas relações com os homens. É por isso que a eletricidade, a luz, e a imantação produzidas pelos meios físicos ordinários, não somente não produzem, mas, ao contrário, tendem a neutralizar os efeitos do magnetismo animal. A luz astral, subordinada a um mecanismo cego, e procedendo dos centros dados de autotelia, é uma luz morta, e opera matematicamente, conforme os impulsos dados, ou conforme leis fatais. A luz humana, pelo contrário, só é fatal no ignorante. No vidente, ela é subordinada à sua inteligência, submetida à imaginação, e dependente da vontade. É esta luz, que projetada sem cessar pela nossa vontade, forma o que podemos chamar de atmosferas pessoais. O corpo absorve o que o rodeia, e irradia sem cessar, projetando seus miasmas, e suas moléculas invisíveis. O mesmo acontece com o espírito, de modo que este fenômeno tem realmente a influência que lhe é atribuída, quer no físico, quer no moral. É realmente contagioso respirar o mesmo ar que os doentes, e estar no círculo de atração e expansão dos malvados. Quando a atmosfera magnética de duas pessoas é de tal modo equilibrada, que o atrativo de uma aspira à expansão da outra, se produz uma atração, chamada de simpatia. Então, a imaginação, evocando a ela todos os raios ou reflexos análogos ao que experimenta, se faz um poema de desejos, que arrastam a vontade, e se caso as pessoas sejam de sexos diferentes, se produz nelas, ou geralmente na mais fraca das duas, um embebedamento completo de luz astral, que se chama paixão, propriamente dita, ou amor. O amor é um dos grandes instrumentos do poder mágico, mas é formalmente censurado ao mago, ao menos como embebedamento, ou como paixão. Desgraçado do Sansão da Cabala, em se deixar adormecer por Dalila. O amor sexual é sempre uma ilusão, porque é o resultado de uma miragem imaginária. A luz astral é o sedutor universal, figurado pela serpente do Gênese. Este agente sutil, sempre ativo, sempre luxuriante de seiva, sempre florido de sonhos sedutores e inebriantes imagens. Esta força cega por si mesma, e subordinada a todas as vontades, quer para o bem,
quer para o mal. Este círculo sempre renascente de vida indomada, que dá vertigem aos imprudentes. Este corpo ígneo, este éter impalpável e presente em toda a parte, esta imensa sedução da natureza, como defini-la inteiramente, e como qualificar a sua ação? De algum modo, indiferente por si mesma, ela serve tanto para o bem, como para o mal. Ela leva a luz, e propaga as trevas. Pode-se chamá-la igualmente de Lúcifer, e Lucífugo, é uma serpente, mas pode pertencer aos tormentos do inferno, como as oferendas de incenso prometidas ao céu. Para apoderar-se dela, é preciso, como a mulher predestinada, pôr o pé sobre sua cabeça. O que corresponde à mulher cabalística, no mundo elementar, é a água, e o que corresponde à serpente, é o fogo. Para dominar a serpente, isto é, para dominar o círculo da luz astral, é preciso se colocar fora das suas correntes, isto é, isolar-se. É por isso que Apolônio de Tiana se envolvia inteiramente num manto de lã fina, no qual punha os pés, e cuja ponta punha em cima da cabeça. Depois, arcava em semicírculo a sua coluna vertebral, e fechava os olhos. Após ter realizado certos ritos, utilizava de passes magnéticos e palavras sacramentais, com o fim de fixar a imaginação e determinar a ação da vontade. O manto de lã é de grande uso em magia, e é o veículo ordinário dos feiticeiros que vão ao sábado, o que prova que os feiticeiros não iam realmente ao sábado, mas sim que o sábado vinha achar aos feiticeiros isolados nos seus mantos, e trazia as imagens análogas às suas preocupações mágicas, misturadas com os reflexos de todos os atos do mesmo gênero, que se tinham realizado antes deles no mundo. Esta corrente da vida universal é também figurada, nos dogmas religiosos, pelo fogo expiatório do inferno. É o instrumento da iniciação, é o monstro a se dominar, é o inimigo a se vencer. É ela que envia as nossas evocações e conjurações da Goécia, tantas lavas e fantasmas. É nela que se conservam todas as formas, cujo conjunto fantástico e fortuito povoa nossos pesadelos tão abomináveis. Deixar-se arrastar para baixo, por este rio que dá reviravoltas, é cair nos abismos da loucura, mais terríveis que os da morte. Afastar as sombras deste caos, e fazer-lhe dar formas perfeitas aos nossos pensamentos, é ser homem de gênio, é criar, é ter triunfado do inferno. A luz astral dirige os instintos animais, e dá combate à inteligência do homem, que tende a perverter pelo luxo de seus reflexos, e a mentira das suas imagens. Ação fatal e necessária, que os espíritos elementares, e as almas sofredoras, dirigem e tornam mais funestas ainda, com suas vontades inquietas, que procuram simpatias nas nossas fraquezas, e nos tentam. Esse livro das consciências, que conforme o dogma cristão, deve ser manifestado no dia do juízo final, não é outro senão a luz astral, na qual se conservam as impressões de todos os verbos, isto é, de todas as ações, e de todas as formas. Os nossos atos modificam o nosso respiro magnético, de modo que um vidente pode dizer, aproximando-se de uma pessoa pela primeira vez, se esta pessoa é inocente ou culpada, e quais são as suas virtudes e seus crimes. Esta faculdade, que pertence à adivinhação, era chamada, pelos místicos cristãos da Igreja primitiva, de o discernimento dos espíritos. As pessoas que renunciam ao império da razão, e gostam de desviar a sua vontade em perseguição aos reflexos da luz astral, estão sujeitas a todas as oscilações de fúria e tristeza, que já fizeram imaginar todos os fenômenos da possessão do demônio. É verdade que por meio destes reflexos da luz astral, os espíritos impuros podem agir sobre essas almas,
fazer delas instrumentos dóceis, e mesmo habituar-se a atormentar o seu organismo, no qual vem residir, por obsessão. Estas palavras cabalísticas são explicadas no livro hebreu da Revolução das Almas, de que nosso 13º capítulo conterá a análise detalhada. É, pois, extremamente perigoso divertir-se com os mistérios da magia. É, principalmente perigoso, praticar os ritos por curiosidade, por ensaio, e como que para tentar as forças superiores. Os curiosos que, sem serem adeptos, realizam evocações ou magnetismo oculto, parecem crianças que brincam com fogo perto de um barril de pólvora fulminante, serão, mais cedo ou mais tarde, vítimas de alguma terrível explosão. Para isolar-se da luz astral, não basta rodear-se de pano de lã, é preciso ainda, e principalmente, ter imposto uma quietude absoluta ao seu espírito e ao seu coração. Ter saído do domínio das paixões, e estar seguro na perseverança dos atos espontâneos, de uma vontade inflexível. É preciso também reiterar muitas vezes os atos desta vontade. A vontade fica certa de si mesma, somente por atos, assim como as religiões, só têm império e duração, pelas suas cerimônias e seus ritos. Não existem mais, é verdade, fogueiras para os feiticeiros, mas há sempre, e mais do que nunca, castigos para os malfeitores. Iremos nos limitar somente a constatar a realidade deste poder. Para dispor da luz astral, é preciso também compreender a sua dupla vibração e conhecer a balança das forças, que se chama o equilíbrio mágico, e que, em Cabala, se exprime pelo cenário. Este equilíbrio, considerado na sua causa primeira, é a vontade de Deus, no homem. É a liberdade, na matéria. É o equilíbrio matemático. O equilíbrio produz a estabilidade e a duração. A liberdade produz a imortalidade do homem, e a vontade de Deus põe em ação as leis da razão eterna. O equilíbrio é rigoroso. Enquanto for observada a lei, existe o equilíbrio. Mas se ela for violada, por mais levemente que seja, o equilíbrio não existe mais. É por isso que nada é inútil ou perdido. Toda palavra e todo movimento são pró ou são contra o equilíbrio, são pró ou são contra a verdade, porque o equilíbrio representa a verdade, que se compõe de pró e do contra conciliados, ou, ao menos, mutuamente equilibrados. Dizemos, na introdução do ritual, como o equilíbrio mágico deve ser produzido, para o sucesso em todas as operações. A onipotência é a liberdade mais absoluta. Ora, a liberdade absoluta não poderia existir sem um equilíbrio perfeito. O equilíbrio mágico é, pois, uma das condições primárias do sucesso nas operações da ciência, e deve-se procurá-lo até na química oculta, aprendendo a combinar os contrários, sem os neutralizar um pelo outro. É pelo equilíbrio que se explica o grande e antigo mistério da existência e da necessidade relativa do mal. Esta necessidade relativa dá, em magia negra, a medida do poder dos demônios, ou espíritos impuros, aos quais as virtudes que são praticadas na terra dão mais furor, e, em aparência, até mais força. Nas épocas em que os santos e anjos fazem abertamente milagres, os feiticeiros e diabos fazem, por sua vez, maravilhas e prodígios. É a rivalidade que, muitas vezes, faz o sucesso. Sempre se acha apoio no que resiste.